Boa tarde, segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019, mais uma ação e reação nessa segunda-feira de calor senegalês aqui na Baixada Santista. Muito calor, tivemos uns dias de chuva aí na semana passada, né? Alagoas, São Vicente, Santos, São Paulo, mas agora um calor senegalês, né? A gente tem que parabenizar quem inventou o ventilador, quem inventou o ar-condicionado, porque, meu Deus do céu, hein? Calor assim não tá fácil. Mortes em Brumadinho, né? 165 mortos fora desaparecidos, né? Muita coisa. Um estado que não toma conta do seu meio ambiente, né? As multinacionais fazem o que querem. O nosso estado também descarta comando do PCC nos presídios. Será que não tem comando do PCC nos presídios? Vamos debater isso aqui com o professor Vicente Cassione e o doutor Clemente, que já estão nos estúdios aqui da TV Com. Baixada Santista recebeu mais de 237 milhões em royalties. Como o dinheiro foi usado? Aqui nós vamos discutir isso. Câmara de Santos agora que já está tudo feito, debate sobre a cava subaquática. Tivemos um programa aqui, professor Hélio, ele explicou que para aumentar o calado, você tem que remover os resíduos, e esses resíduos têm que ir, o melhor é tratar no terreno, na terra firme, faz uma proteção ambiental e trata em terra firme. Mas é mais barato fazer uma cava. Mas se você faz uma cava toda com revestida por concreto, é melhor. Essa aí não é revestida por concreto, essa aí vai naquele negócio. Falou que se bater um navio ali, rasgar, se tiver uma alteração climática, um tremor, pode soltar todos esses metais pesados aí no nosso mar, que já está poluído. E aí a ostra, que filtra 160 litros por dia, contamina os peixes, e depois as pessoas começam a adoecer, ter tumor, problemas no fígado, aí não sabe por quê, né? Então, é um problema seríssimo isso aí. Peritos investigam se havia poliuretano na estrutura do container que pegou fogo no Flamengo, né? Então, agora, onde que é a culpa? 10 mortos, 2 rapazes que já estão se recuperando, né? E um que tem 40% queimado, é uma pena. Molecada lá que era do sub-15, sub-13 da seleção brasileira, tal, promessas aí, você vê que é uma tristeza, né? 10, um ficou todo queimado, esse aí não deve voltar a jogar bola, né? É verdade, é 40%, né? Não vai, 2 ainda que vão se recuperar, se Deus quiser, vão ter uma carreira brilhante aí. Ex-governador Beto Richa vira réu por corrupção passiva e organização criminosa. A justiça aceitou a denúncia e tornou réu o governador do Paraná, Beto Richa, por organização criminosa e corrupção passiva. É complicada a questão. Bom, hoje é dia do enfermo e dia do zelador, né? Então, parabéns para os zeladores de prédio aí, para os zeladores em geral e também o dia do enfermo. Professor Cassione, mais uma segunda-feira, é um prazer ter o senhor nos nossos estúdios aqui. Boa tarde, Carlos Filete, querido Clemente, caríssimos telespectadores. Você quer que comece por onde? Comece. Não, vamos deixar o Clemente se apresentar e depois a gente começa. Então, tudo entendeu? bem. Doutor Clemente aqui. Uma segunda-feira. É um prazer estar com você, Cassione, aqui, com nossos telespectadores. É um dia muito especial, não apenas pelos nossos comentários, mas pela receptividade, sobretudo, dos nossos telespectadores. Cassione, que é jornalista, advogado, professor, e também cobriu no começo da sua carreira esportiva, né? Futebol. Vamos começar aqui. Os peritos estão investigando agora o fogo no container do Flamengo, no CT do Flamengo, Ninho do Urubu. Eu vou falar pura e simplesmente com base naquilo que eu vi dito pelos peritos, que o incêndio começou no ar-condicionado número 1 do container 6C. Isso significa que já se começa a criar uma construção terminológica que não resolve nada e não é o mais importante. Se começou no container 6C ou se começou no container número 1, o que importa é por que começou. Segundo, de que era feita essa construção que no fundo ou na superfície era uma construção absolutamente inadequada para
hospedar pessoas que têm que dormir, viver confinadas ali dentro. Eles construíram, e não é só ali, você tem em muitas residências, entre aspas, espalhadas por aí, dessas residências provisórias, verdadeiras arapucas, verdadeiras armadilhas, verdadeiras ratoeiras. Isso a gente está cansado de saber. Ali era forno crematório. Agora já estão começando a desfazer aquilo que é absolutamente científico. O poliuretano não propaga fogo. Mas é exatamente o contrário. O poliuretano, ele propaga fogo. Esses materiais químicos, sintéticos, plásticos, que estão presentes em espumas, essas espumas de almofada, lembram do acidente de 1973, em que morreu Agostinho dos Santos, a Regine Leclerc e o Filinto Miller, naquele avião da Varig que pousou no Campo de Cebola, perto de Orly, no aeroporto de Orly, em Paris? Aquele avião, o comandante Fujimoto, foi um perito, conseguiu pousar o avião de barriga num campo de cebola. E ele escapou, uma parte da tripulação também, mas morreu todo mundo ali dentro. Por quê? Porque o avião começou a se incendiar dentro ainda do seu procedimento de descida, em voo. Alguém fumou nos sanitários, nas toaletes, lavatórios, e o fogo se propagou com uma rapidez incrível, porque tudo é absolutamente inflamável ali dentro. E quando o avião pousou, todos os passageiros, se não me engano, 180 e tantos passageiros, avião lotado, estavam mortos. Eu me lembro até hoje da fotografia da revista O Cruzeiro, ou da Manchete na época, a fotografia do avião pousado, a parte das janelinhas para cima se desfez, queimou, mas os passageiros não sofreram queimaduras. Estavam todos sentados absolutamente, corretamente nos seus assentos, porque morreram intoxicados e o avião não pegou fogo inteiramente. Se todo mundo estivesse não intoxicado quando pousou no Campo de Cebola, teriam se salvado todos. E por que houve a intoxicação? Porque o plástico, as espumas dos assentos, os tapetes, os bagageiros, tudo isso feito de material que, se inflamado, é extremamente tóxico. E tem monóxido de carbono, que é um absurdo. Então o que acontece? As pessoas desfalecem, porque o sistema nervoso central é atingido, há um desfalecimento e as pessoas morrem carbonizadas num segundo momento. A carbonização ocorre, mas já morreram antes intoxicadas, ou pelo menos desfaleceram de forma irreversível. Então, quando você faz uma instalação em contêineres revestidos com placas sintéticas de material feito na base de solvente, material altamente inflamável, e dentro de um confinamento, de um recinto praticamente enclausurado, não dá tempo de nada. A pessoa está dormindo, aspirou aquela fumaça tóxica e pronto, desfalece, e em seguida o fogo faz o resto. O que tem que ser visto sempre não é que pena, que triste. Eu já estou cansado de ouvir
falar que pena, que triste. O importante é, poderia a tragédia ter sido evitada em Brumadinho? Poderia. Poderia a tragédia dos meninos do Flamengo ter sido evitada? Poderia. Quando não é fatalidade, quando é caso fortuito, força maior, você aceita. Mas quando depende da incompetência, da inoperância, da falta de critério na escolha das saídas por parte dos homens que têm que ser encarregados de cuidar da vida dos outros, aí não tem jeito. Aí tinha que ser justiça sumária, imediata. E pronto. Claro que há culpados. Os técnicos que montam uma geringonça dessa, isso é feito para canteiro de obra que abriga momentaneamente do sol na hora do almoço quem vai ali fazer suas necessidades ou quem vai repousar momentaneamente, com todo mundo trabalhando. E olhe lá. Agora, desse jeito que fazem, como fizeram no CT do Flamengo, na barragem de Brumadinho, na barragem de Mariana, e em todas as barragens que agora estão correndo atrás do prejuízo para fazer as barragens serem desfeitas ou interditadas, a gente sabe, isso aqui é Brasil. Brasil é isso. Isso é Brasil e Brasil é isso. Clemente, a empresa informa que usou poliuretano injetado no meio dos painéis que eram de aço, dos dois lados. Então a empresa não respondeu ainda o que aconteceu. E o poliuretano é uma mistura de produtos químicos que se transformam em espuma rígida após a aplicação. Diminui o ruído e diminui o calor, mas é inflamável. Eu acho que a senhora já falou tudo. Essas espumas todas que tem aí, mais o poliuretano, é material inflamável. Polietileno. Polietileno. Ó, é inflamável e uma coisa que o Cassione chamou atenção muito interessante. O cara morreu carbonizado. Não, ele morreu muito tempo antes disso, né? Por quê? Porque ele aspirou aquela fumaça que é tóxica. O que aconteceu na Boate Kiss, muita gente... E era o mesmo material. Era o mesmo material. Então, ou seja... Perfeito, Clemente, perfeito. Cara, o cara morreu antes. E mais, Cassione, aqueles da Boate Kiss que sobreviveram estão com lesões pulmonares irreversíveis. Isso não tem reversão, filete. Ou seja, aquele destrói o alvéolo pulmonar, entra, ele fica com um pouquinho, está sobrevivendo ali, tem um pouco de troca, mas já não consegue mais fazer as suas atividades, não consegue andar 50 metros. Ou seja, esse cara já morreu, lá nesse caso do Flamengo, o cara já tinha morrido todos. Sabe, aquela fumaça que vem, que você faz isso, não dá tempo de sair. O cara já faltou aquela troca gasosa para ele ter um impulso mecânico de andar. Tanto que um atleta falou, pô, eu pensei que meus amigos iam sair, porque dava tempo. Claro que daria tempo se não tivesse essa fumaça. Mas claro. O cara já estava, como o Cassione falou, com o sistema nervoso totalmente desregulado. O cara não consegue, né? Ele paralisou lá, né? Paralisa. Aí fica, não foi isso não. Então tem culpa sim. Tem culpa porque sabia... Concordo de novo com o Cassione, isso é uma prática comum das construções civis. Você põe lá 2 containers, porque são poucas pessoas ali, mas é relativamente bem monitorado, transitório, então tudo bem. O bombeiro, ele, assim como a prefeitura, vai lá e dá o ok, sem problema lá. Quer dizer, depois de 30 multas, será que estava correto? Se você tivesse uma ou duas, falou, não. O cara nem foi lá ainda, porque parece que o bombeiro não visitou mesmo o local. Mas o bombeiro não visitou porque nem a prefeitura tinha autorizado o negócio. Então como é que você vai dizer que... Então assim, no fundo, você quer ter jogador, quer ter formação de base para aproveitar ou para vender. Mas quer colocar no container. Mas não quer investir um dinheiro para dar dignidade para essas pessoas. Mas comprou o Bruno Henrique por 23 milhões, comprou não sei quem por não sei quanto, né? Então eu vejo o seguinte... Agora foi pedir dinheiro emprestado no banco, porque não tem dinheiro para pagar, né? Não tem desculpa, né? Essa é a verdade. Bom,
Cava subaquática, tivemos um programa aqui na quarta-feira, vamos ter 2 audiências públicas. Até que, enfim, a Câmara de Santos, né, os vereadores não tem como, mas o passado aprendeu a fazer horário de audiência pública, né, que 2 horas da tarde, 2h30, o cara tem que trabalhar, né, aí só vai o funcionário público interessado na pasta e tal. Fizeram 18 horas, eu acho que o melhor é 19 horas, né, que o cara sai do serviço e tal, mas se fizer 18, daquele deixa que eu deixo, começar umas 6h30, tá bom, né. Então, dia 15, teremos uma audiência pública sobre cavas, promovido pela vereadora Thelma de Souza. E depois, no dia 22, uma outra audiência pública promovida pelo vereador Fabrício Cardoso, né, que é integrante da Comissão Parlamentar de Meio Ambiente. A audiência terá foco no debate com os especialistas sobre o tema política de dragagem do Porto de Santos e legislação ambiental. O assunto é muito complexo e o Legislativo Santista... Não, segundo eles, né? E o Legislativo Santista estuda a criação de um cronograma de atividades para que a cava subaquática seja discutida até a exaustão, dando transparência a todo o processo. Bom, transparência não é, né, Cassione? Porque a guia ambiental é da Vale em 2005 e ela só vale por 5 anos, então transparência não tem. Agora, a guia da Vale está sendo usada por uma outra empresa, então também é aquele deixa que eu deixo, né? E outra coisa, existem várias cavas, existem cavas que o cara concreta tudo, é mais segura, né? Porque o material tem que ser tirado, tudo bem, para poder passar o navio, tá legal. Só que, do jeito que eles fizeram aí, tem muito risco de uma contaminação ambiental, né? Bom, 2 audiências públicas, dia 15, dia 22, tal, mas infelizmente, né, essa cava que fica entre o estuário de Santos e Cubatão, já está construída e agora para tirar isso daí é meio quase que irreversível ou é muito caro, né? Mas realmente nós estamos tratando depois que a porta já foi arrombada, né? Cassione. Desde a década de 70, nós sabemos que, olha aí a região. Desde a década de 70 que nós sabemos que o fundo, o lodo, a gente pode chamar de lama, mas é o lodo, que é o leito do estuário, ele está repleto de todos os tipos de materiais pesados chamados. Você tem mercúrio, chumbo, você tem chumbo, você tem substâncias tóxicas de toda a natureza, e todo mundo sabe que isso é o fundo do estuário. Todinho. Muito bem. Isto procede de onde? Procede não apenas dos navios, isto procede do complexo industrial do Cubatão. Isso procede da antiga Cosipa, dos tempos em que era a Cosipa, Companhia Siderúrgica de São Paulo. E foi sedimentando, quer dizer, aquilo foi se acumulando no lodo. O processo de dragagem do porto, ele é permanente. Porque o que acontece? A profundidade média do Porto de Santos, do estuário, é uma profundidade que vai de 8 a 10 metros, mais ou menos. Só que você tem que aprofundar em razão do aumento do volume, do peso, do tamanho dos navios. Falando a linguagem bem simples. Quanto maior o navio, mais ele afunda, o casco dele vai para baixo. Não é? E hoje você tem grandes navios de container que nem podem entrar no Porto de Santos. Por quê? Porque não tem calado. Calado é exatamente essa distância que tem que haver entre a superfície do mar e o fundo, para que o navio não encalhe, para que o navio não se arraste e acabe encalhando. Pois bem, então a dragagem é um problema permanente no porto, porque você tem sempre que levar a profundidade cada vez mais para baixo. Agora, se não me engano, já está em 14,5 metros. 14,5 metros. Pois bem, daqui a pouco vem navio aí
que vai precisar de 18 metros, como no porto de Roterdã, onde eu estive, e lá o calado é muito maior do que aqui, porque não tem a configuração que tem o estuário de Santos. O estuário de Santos, ele está entre um mangue e ele é um estuário de deposição. Então, o fundo está sempre crescendo, independentemente do que se jogue ali de metal, disso, daquilo. Ele vai havendo sempre um aumento do fundo e diminuição, portanto, do calado. Então, cada vez que você draga, você revolve o lodo do fundo. E cada vez que você revolve o lodo do fundo, esses metais se espalham para os manguezais. E toda a fauna, e até mesmo a flora dos manguezais, são atingidos. Tanto a flora como a fauna são atingidas. E é altamente tóxico isso, e as pessoas que vivem da pesca, que se alimentam dos siris, dos peixes, daquilo dos moluscos que estão ali na margem do estuário, estão sendo contaminadas. Evidentemente que estão sendo contaminadas. A médio e a longo prazo até. O que vai ter que ser feito? Não tem solução. A verdade é a seguinte: não pode parar de dragar. O que está no fundo, está no fundo. Eles vão fazer 40 mil cavas ali, aqueles buracos, porque o pessoal nunca tinha ouvido falar em cava. E ninguém sabe. Agora vão fazer uma audiência pública para discutir algo que tinha que ter sido discutido há 20 anos, há 30 anos, sei lá quando. Em 2005, quando foi feita a guia ambiental, né? Não, e a cava foi feita clandestinamente, na surdina. O que é a cava? A cava é um buraco que você faz no fundo do leito, né, do lodo, você faz um buraco. Essa cava tem, se não me engano, 40 metros de profundidade e acho que 300 ou 400 metros de diâmetro. De diâmetro. Então é a mesma coisa que você pegar esse copo, você enterra esse copo no fundo do lodo e aí você começa a jogar só dentro do buraco que esse copo fez, como a gente viu na imagem, tudo que é porcaria. Ali, isso aí é um buracão no fundo do estuário. Agora imagine se isso é solução. Esquece. Não vou falar mais, o Clemente vai falar melhor que eu sobre isso. Clemente, então, até que fim, né, pelo menos, como o Calcione falou, essa audiência pública vem tardia, já que a guia de licença ambiental é de 2005, né? E pelo que o professor Hélio comentou aqui, o Hélio Lopes, que já foi secretário de Meio Ambiente de Guarujá, essa guia só vale por 5 anos, então não tem guia ambiental nenhuma. E é o guia de uma empresa, que era da Vale, que passou para outra empresa, né? Que é VTI. Ou seja, é uma bagunça, como o Calcione falou, né? Tudo deixa que eu deixo, vamos fazer e depois a gente comunica, né? E está sempre a Vale no meio, né? A Vale foi quem pagou essas guias e passou para a VTI, né? A Vale está sempre envolvida nessas questões, né? A Vale. Bom, o Cassiano falou, não vou falar mais, mas na verdade ele já resumiu tudo de uma forma muito clara, muito cristalina, né? Cara, no Brasil todo mundo quer fazer gambiarra. Aliás, eu esqueci de falar, porque tem uma declaração de um dos meninos, diz que o ar-condicionado Ninho do Urubu tinha uma gambiarra no ar-condicionado. Ou seja, independentemente do restante que nós comentamos, já tinha uma gambiarra. Tem um fiozinho lá meio esquisito, né? E aqui é comum fazer tudo clandestino, né? Fazer uma cava lá, um buraco, a gente enterra tudo, ninguém vai saber mesmo. E se não acontece o caso de Brumadinho, porque no caso de Mariana ainda não tinha sido questionada a cava subaquática, né? Agora, como agora o número de mortos é extremamente maior, já estamos com 165 mortos, então agora, o que acontece com a cava subaquática? Mas a gente já sabe que ou você faz tratamento em terra, para não ter risco, ou vai ter risco, né? Essa tela que eles chamam de slite, tinha que ser concreto, na pior das hipóteses. Não vai adiantar nada, como o Cassiano falou, aquilo revolve aquele material que está lá embaixo, então chumbo, mercúrio, outros metais pesados, outros produtos químicos ali,
E vai matar mesmo fauna, flora. E quantas pessoas serão intoxicadas? E já foram. Já foram. Lembrando, né, Clemente, que Lembrar da roda, faz um paralelo com a roda. Tem gente que vive da pesca roda. também, né, Perfeito. Clemente? Tem gente que vive da pesca, né? Tem famílias que vivem da pesca. Se você for aí para Cananéia, para a região, aqui para a região mesmo, tem na ilha, tem gente que vive de pesca, né? Vive, famílias. muita gente. Então, pô, você está acabando com o ganha-pão do cara, né? O cara, pô, você vai contaminar tudo, né? O problema, só para fazer esse paralelo eu fui uma época, fui perito. Fui perito fazer essa análise do benzeno. É claro que tinha também rolo com relação ao benzeno, né? Não vamos também jogar a coisa com uma coisa tudo muito certinho. Tinha, da mesma forma que tinha funcionário que na verdade jogava a culpa na leucopenia do benzeno, isso existia, a gente já sabia. O fato é que realmente houve uma contaminação muito importante. E parte desse material que foi contaminado aqui, a gente foi na Baixada toda, na verdade, né? Eles levaram embora para tratar. Mas como a maior parte ia ficar muito caro, o que a Rodia fez? Deixa para lá, todo mundo vai esquecer, né? E acabou ficando mesmo, tá aí, abandonado. Sabe o que a Rodia fez? O material era o pentaclorofenol, chamado pó da China. Pó da China. Eles pegavam aquilo, jogavam na área continental de São Vicente. Aquilo que quando a gente está na Imigrantes, olha em direção à Praia Grande, você vê, né, aquela mata. Então eles foram jogando aquilo ali. E aquilo, com as chuvas e com o tempo, aquilo se infiltrou no lençol freático da região e no própria área continental de São Vicente, uma parte de Cubatão. E aquilo está morto, ninguém pode morar ali, ninguém pode construir ali. Não aconteceu nada com a Rodia, absolutamente nada. E quando você falou agora do problema da Rodia, que jogou tudo que está ali, não se tem ideia ainda do volume e da quantidade do que foi jogado clandestinamente ali. Do mesmo jeito que você não tem ideia do que existe no fundo do estuário de Santos. Porque para fazerem a cava, você imagina em que estado deveria estar aquilo, e tanto que eles fizeram na moita essa cava. Não avisaram as autoridades. Ou as autoridades ficaram quietas e não falaram nada para ninguém. Calaram a boca das autoridades. Você entendeu? Porque as autoridades às vezes emudecem. Colocam alguma coisa na boca, ou, quer dizer, no bolso das autoridades e entopem a fala das autoridades. Não dão satisfação nenhuma para ninguém. Lamentavelmente, o negócio da Rodia foi terrível. Terrível. Foram milhares de toneladas. Você lembrou bem. E da leucopenia, eu defendi, entrei com uma ação na época, em nome de leucopênicos, contra a COSIPA. Era na época da COSIPA. A ação entrou em 1985. COSIPA embromou, depois a Uzi Minas embromou com o poder que tinha. Sabe quanto tempo demorou esta ação? Eu era o advogado de uma parte dos leucopênicos. 29 anos para sair a indenização aos leucopênicos. 29 anos. Sabe o que aconteceu? Muitos dos leucopênicos já estavam mortos há muito tempo, muitos deles. Só os herdeiros é que foram receber isso. E em país nenhum do mundo você tem uma ação demorando 29 anos. Perícia e recurso em cima da perícia, outra perícia, com a cumplicidade de juízes, com a cumplicidade de uma parte do Ministério Público. E você imagina você sozinho como advogado lutando contra esses desgraçados todos, né? Mas finalmente não teve jeito.
Tiveram que perderam. Agora vai no Facebook. 29 anos levou. Vai no Facebook Quando e fala, eu entrei com a ação, fala mal da Ródia, para você ver quanto tempo você é julgado. Quando eu entrei com a ação, eu tinha 43 anos. Quer dizer, terminou Quando em 2000, terminou a ação... 2014, terminou? Hã? 2014? Sim, senhor. Caraca. De 85 a 2014. Sim, senhor. É Teve gente que tinha morrido aí, familiar Acabei recebeu. de dizer, mas morreram muito antes de gente que estava efetivamente muito prejudicada, porque o estrago que o benzeno fez em muitos funcionários, claro que não em todos, mas em alguns funcionários, o estrago foi incrível, não é? E eu entrei com a ação lá naquela época, sabendo que era uma ação em que eu estava entrando para perder ou perder. Porque quando você entra contra os gigantes, não há Davi e Golias, não. É Golias esmagando Davi. Mas com a minha teimosia e com a garra que a gente teve que ter, a gente conseguiu, mas muito tempo depois. Isso não é fazer justiça. Justiça tardia desse jeito é injustiça. Ponto final. Bom, você está acompanhando o programa agora às 13h15, né? 1h15 da tarde, ou 13h15, com reprise às 23 horas e também a 1h da manhã de segunda para terça, né? 1h da manhã de terça-feira. Se você quiser passar mensagem aí para o doutor Cassione ou para o doutor Clemente, 13 para quem é fora de Santos, 997 11 5545. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinário da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br.
melhor programação. RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no Ação e Reação. Hoje, segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019, tivemos a notícia aí que o jornalista Ricardo Boechat acaba de, morreu numa queda de um avião em São Paulo, Uma notícia bombástica aí, ele que comandava aí a Band News, jornalista de 5 costados aí. Band. Jornal da Band, né? Então, Cassione pode falar com mais propriedade, conhecer ele aí. E na rádio de manhã? Rádio de manhã também. O helicóptero caiu em cima de um caminhão, Cassione. Olha, eu fiquei em choque aqui. Primeiro que eu conhecia pessoalmente Boechat. Segundo que para mim era o único jornalista de telejornal e antes de imprensa escrita que tinha uma credibilidade e uma seriedade indiscutíveis. Olha, eu tô sem o que dizer. Eu pensei que fosse fake news aqui agora. Não, foi o Rick Santos que me passou, e o Rick Santos é um jornalista conceituado, Ele me colocou aqui, me deu a Veja, abriu, no blog do Radar Jornalista Ricardo Boechat, cai de helicóptero e morre, Aí eu fui conferir a matéria no G1, tá a matéria dele. Então o jornalista Ricardo Boechat morre hoje à tarde em queda de helicóptero. Não, é realmente muito triste. Eu falo porque eu vejo o jornal dele todos os dias. Todos os dias. Chego em casa, a primeira coisa que eu faço é ligar na Band, porque, como o Cassione falou, assim, a credibilidade, é um cara que comenta, que é um jornalismo imparcial, coisa que nós não vemos mais hoje, A gente já comentou isso várias vezes aqui, a dificuldade que é você avaliar uma notícia, avaliar um governo, um país, e ele sempre com a sua seriedade. De manhã também eu gostava do rádio, porque ele muitas vezes fazia o programa lá com o Simão, e soltava aquelas piadinhas, enfim, é muito triste, muito triste. Bom, notícia triste, temos que continuar aqui com muitas participações. Eu não tenho condição de continuar falando nada. Sim. Eu estou absolutamente em choque.
É uma coisa, a coisa que a gente não se conforma, não dá para acreditar. A gente está fazendo aqui um programa e vem uma notícia dessa. Quer dizer, eu não sei, eu não tenho nada para falar. Uriel Vilas Boas, manda um abraço para você, Cassione, pergunta para você, Clemente, está parabenizando a tua equipe, falou que foi lá, foi muito bem atendido, desde a recepcionista até os profissionais da medicina, né? Ah, eu agradeço, obrigado. E está perguntando para você aqui, tem a pergunta, ninguém fez nada com a contaminação da Ródia, com o Brumadinho, com Mariana e agora com essa cava, né? Que é uma solução terrível aqui para a região. Eu acredito que alguma coisa vai ter que ser feita, porque a pressão hoje é uma pressão muito grande da sociedade como um todo, né, dos órgãos ambientais, do próprio governo Bolsonaro, que vai ter que fazer algo, seus ministros vão ter que fazer algo, alteração já está isso pautado para alteração de leis, né, no sentido de não se fazer mais esse tipo de alteamento a montante, que na verdade é o que existiu lá em Brumadinho, em Mariana, né? Então, ser mais rigoroso, os órgãos ambientais, os órgãos governamentais, estaduais, serem muito mais rigorosos no funcionamento, no tratamento, ou até na autorização para se fazer esses procedimentos aí, né? Que é o caso da Vale. Agora, esse descomissionamento que está sendo pautado pela Vale, eu acho que foi em decorrência exatamente disso, porque senão nunca teria sido feito, né, Vilete? Bom, tem a pergunta para você também aqui, Cassione, mas vou passar para o Clemente aqui. Carlos Alberto, é muito difícil entender, pergunta para o Cassione, para o Clemente, em frente ao AM da Presidente Wilson, não existe nenhuma sinalização de trânsito, nem faixa de lombadas. Não tem redução de velocidade e nem lugar para descarregar medicamentos. Hoje eu estava lá com meu sogro e uma pessoa descendo com o idoso na cadeira de rodas, um carro passou em alta velocidade em frente a esse AM de São Vicente, na rua Presidente Wilson. Lá tem um monte de radar também na Presidente Wilson, né? Poderia atingir fatalmente a pessoa, procurei o AM e me informei. E disseram que é coisa da CT. Liguei para a CT e não falaram nada. Como eu sei que o programa é visto para o pessoal da imprensa de São Vicente, quero que a CT tome alguma providência, né? E fala que tivemos muitas tragédias no ano, né? Como a de Brumadinho, do Flamengo, e agora com a questão do jornalista Ricardo Boechat, né? Que realmente todo mundo está triste aqui. O Carlos Alberto muito triste, dizendo que também, como Clemente, era fã do Ricardo. Como eu disse... O Boechat era o único que, no meio da notícia que ele transmitia, ele dava de improviso a opinião dele, sempre corajosa levando em conta o padrão dos Bonner da vida, que se limita a ler editoriais bem comportados da sua emissora. O Boechat, de improviso, ele dizia as coisas que tinha que dizer, que era o que no fundo a gente queria dizer. Porque ele não tinha conversa, ele se indignava no meio da notícia e fazia o comentário dele. E um comentário de peso, jornalista de peso, desde que ele começou no Rio de Janeiro, no Jornal do Brasil, depois nos grandes jornais do Brasil ele escreveu. Eu não consigo entender, a gente de vez em quando fica perguntando, né, por que as coisas acontecem e vão acontecer sempre, é um dia atrás do outro, você tem choques desse tipo. Nós estamos no meio de um programa, eu estou até agora aqui, não estou acreditando, estou vendo ele aqui. A aeronave bateu na parte dianteira de um caminhão na rodovia Anhanguera. Provavelmente já estava desequilibrado, né, estava em queda, né? Ou estava tentando um pouso forçado na rodovia. Que a gente deduz, né? Mas, caramba, meu Deus. A Aline, muito triste. Ricardo Boechat estava fazendo uma reportagem e caiu. Que Deus o tenha. Estou chocada. Muita gente chocada ligando para cá, né? Carlos Alberto agradecendo. E a Flaviana está perguntando, Clemente, uma coisa mais leve.
Agora, para o tumor de mama, quais são os melhores métodos? Li no jornal que existe um método novo para diagnosticar tumor de mama. Deve ser aquele anúncio da Multimagem que está na Tribuna domingo, né? Falando dessa novo sistema diagnóstico, né? Pode ser, pode ser. Bom, tentar amenizar um pouquinho isso, né? Toda essa situação. Para mama, eu acho que ainda o melhor negócio é, dependendo da idade, a mamografia e, dependendo da idade, a ultrassonografia. Então, digamos assim, até os 35 anos de idade, preferencialmente, a ultrassonografia, na média, leva vantagem em relação à mamografia. A partir dos 35 anos de idade, a mamografia, em regra, como média, leva vantagem em relação à ultrassonografia. Agora, uma coisa não invalida a outra. A gente pode fazer a ultrassonografia, por exemplo, numa mulher de 25 anos, e se houver alguma dúvida, complementar com uma mamografia, sim, da mesma forma que uma mulher de 40, 50, 60 anos, você fazer uma mamografia, porém, complementar o exame, caso necessário, com uma ultrassonografia, né? O ideal, na verdade, que é o que se faz em países desenvolvidos, é uma alternância entre esses exames, a partir dos 35 anos de idade, de tal forma que o espaço entre um exame e outro seja de no máximo 6 meses. Então, digamos, nós estamos em fevereiro. Então, todo fevereiro você faz mamografia. Todo agosto, ultrassonografia. Ou o inverso, por exemplo. O espaço de 6 meses entre um exame e outro é importante porque os cientistas descobriram que um tumor de mama, em média, ele dobra de área a cada 6 meses. Então, se você esperar 2 anos, por exemplo, esse tumor ele já ficou 8 vezes maior do que era ser iniciado logo a seguir do exame que você fez. Então, é uma coisa extremamente importante. A gente não consegue prevenir o câncer, mas você consegue fazer diagnóstico precoce. E é esse o objetivo. Não sei se o exame mais moderno, Clemente, por exemplo, ultrassonografia e tem a mamografia, mas existe o mais moderno ainda, não existe? Qual é o mais moderno ainda? Que é mais caro, inclusive, não é todo convênio que paga. Qual que seria esse mais moderno? Hoje, em países desenvolvidos, né, como você pega Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, praticamente só se faz um exame chamado tomossíntese. Tomossíntese. Tomo é de tomografia mesmo. É como se fosse uma tomografia da mama. Na verdade, ela é feita com um mamógrafo especial e é como se ela fatiasse cada milímetro da mama da mulher e olhasse. É como a gente pegar, por exemplo, você pegar um tomate e corta uma fatiazinha e olha se está bem. Corta uma segunda, uma terceira, uma 10ª e vai olhando se tem alguma coisa, algum bichinho, alguma coisa no tomate. É o mesmo procedimento que se faz na mamografia. Se chama tomossíntese. Esse é o melhor exame, é o exame hoje escolhido no mundo todo, nos países desenvolvidos, porque ele é extremamente superior à mamografia digital. Claro que quando você está em dúvida em algum exame, você pode fazer uma biópsia, né? É um mecanismo alternativo, onde você tira fragmentos daquela área suspeita, manda para o patologista, que faz o seu exame e, consequentemente, a partir do resultado, ele trata uma conduta terapêutica, né? Se é benigno, se é maligno, aí se estabelece a conduta baseado no tamanho ou, digamos, na agressividade tumoral. Então, esse é o melhor exame. Outro exame possível, mas que também tem uma qualidade extremamente boa, é a ressonância magnética, viu, Filete? A ressonância magnética, hoje, ela é um complemento bastante importante. Ela não é feita de rotina porque é um exame extremamente mais caro do que uma mamografia digital, né? Ou até mais caro que uma tomossíntese. Mas, de certa forma, é um exame alternativo, complementar, quando há dúvida no outro exame, que pode determinar se um determinado nódulo
é benigno ou se ele é maligno, e a partir daí você trata os procedimentos a seguir. Bom, tem a Cristiane que está perguntando qual a hora da audiência pública. É dia 15, agora sexta-feira, às 18 horas, no auditório Zene de Sagular, andar térreo da Câmara Municipal de Santos. Essa é da Thelma de Souza, que capitaneada por ela. E a segunda audiência pública é 22 de fevereiro, pelo vereador Fabrício Cardoso, que em breve deve estar aqui no Ação e Reação, né? Falando sobre suas andanças, né? Ele que passou ali na faixa de Gaza, ali Santos e São Vicente, naquela região da Cracolândia, ali atrás do clube, tem as filmagens e tal, e pode contribuir aqui com o programa, né? Bom, e essa elastografia, ô Clemente, é um exame novo, não é isso? Esse exame é elastografia mesmo ou não? É elastografia. Se é um exame para ver como é que está o estado do fígado, né, tal, não é isso? Na verdade, você pode usar a elastografia para tireoide, você pode usar para mama, ou pode usar para o fígado. Em geral, se usa para o fígado, ou mais frequentemente se usa para o fígado, em pessoas que tiveram hepatite, ou que estão com cirrose, por exemplo, ou que até está com um tumor já diagnosticado no fígado. Mas não é invasivo, né? Não é invasivo, é um ultrassom. E qual a diferença do ultrassom para esse exame? O aparelho é diferente? Como é que é? Papai, o ultrassom do fígado dá uma noção. E esse exame, qual a diferença desse exame para o ultrassom? Lá é mais complexo, é lógico, mas por quê? É outro aparelho? Como é que é? Olha, na verdade, o aparelho é o mesmo. Sim. O que muda muito, você muda a sonda que você vai utilizar, sim, o chamado transdutor, mas basicamente software. Então, é gozado isso, porque fala, pô, é só o software. Que é só o software para o fígado, né? Para o fígado, tireoide, não é isso? Você pode fazer um exame geral, mas ele é exclusivo para caracterizar a dureza hepática. Então, naquele login lá 5, 6 da minha clínica, eu posso fazer o exame dele se eu tiver um tradutor diferente ou precisa de um exame mais? Você precisa de um software específico. Mas aquele aparelho encaixa no 5? Não. No 6? Não, tem que ser um aparelho mais sofisticado também, um aparelho mais top. Mas o 6 e o 5 é bom, né? É bom. Para a rotina é bom, né? Na verdade, o que eles fazem é proposital para comprar. Se você compra um aparelho de, vamos dizer, de 150 mil, um bom aparelho, 200 Sim. mil. Mas ele vai colocar uma elastografia num aparelho que custa 300, 400 ou 500 mil reais. Te obriga a comprar. Que te obriga a pagar mais caro. Esse exame convênio não paga, já está pagando o convênio? A elastografia está sendo paga. A tomossíntese não. A elastografia é paga. Mas antigamente não estava, né? Não, antigamente não paga. Mas agora já paga. A partir de 2018 está sendo pago. Agora, é importante por quê? Ele é importante porque, baseado nessa classificação, nessa dureza hepática que ele consegue calcular, ele vai dizer, ó, tem que tomar um medicamento ou não precisa tomar um medicamento, né? Se você tem gordura no fígado, que é comum, por exemplo, em pessoas que têm um colesterol aumentado, sedentária, obesa, que faz uso excessivo de álcool, né? Essas pessoas costumam ter deposição de gordura no fígado, o que a gente chama de esteatose. Então, esse aparelho, ele consegue quantificar. O bom é que os aparelhos convencionais, como você citou, Filete, eu vou dizer, eu tenho uma esteatose, quer dizer, gordura no fígado, leve, moderada ou acentuada. Nesse caso, eu vou dar um número para isso. Eu vou só para facilitar a compreensão, você tem 50 de esteatose, você tem 70, você tem 80. O que é importante isso? É que no controle, pós-tratamento, você consegue saber se essa pessoa fez uma dieta certinha, se está tudo bem com ela, ou se ela não fez uma alimentação regrada, enfim. E isso é um indicativo para saber se essa pessoa pode ou não desenvolver uma cirrose no futuro, né? E essa cirrose, por sua vez, ou as hepatites crônicas também, elas são muito frequentemente relacionadas a tumores hepáticos, tumores do fígado. Então, daí a importância de se tomar a medicação em tempo hábil, na época adequada, para que você possa evitar um câncer futuro que possivelmente não vai dar garantia de vida. Quer dizer, ele gradua qual o estágio que está de problema hepático, exatamente. Né? Então, bom,
Estamos chegando ao final do programa, né? Um programa que tivemos a notícia triste aqui que o Rick Santos mandou pra gente, mas tem que mandar mesmo, o jornalismo é isso aí, né? Já está a notícia espalhada, também a Cristiane da Beneficência na TV também mandou para mim aqui, o meu filho Pedro Filete também passou a notícia, infelizmente temos que dar notícia, mas realmente é uma notícia muito triste para todos nós, né? Um ícone do jornalismo brasileiro, talvez até mundial, né? Que se vai. Cassione, queria agradecer a participação nesse programa, infelizmente tivemos uma notícia muito triste, né? E ficamos todos aí muito perplexos. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Clemente, muito obrigado aqui pela participação nesse programa, né? Realmente um momento bem de tristeza, a gente que é muito fã, eu que assistia todos os dias, né? A gente fica realmente muito chateado. De qualquer forma, nosso pesar à família, nosso agradecimento a todos que nos ligaram e aos nossos telespectadores. E alegria estar sempre com vocês aqui. Mandar um abraço aqui para o Ricardo Ludovic, que é juiz, né? Também está vendo o programa, Ludovic, né? O Glauco Braga, o Carlos Alberto, o César do Rebu, a Priscila, que participou pela primeira vez hoje, né? Falando sobre rumores que o SPU em Santos vai fechar, né? Nós vamos discutir isso amanhã. Hoje o clima ficou meio complexo. A Priscila do Gonzaguinha, São Vicente, retorna essa pergunta amanhã que nós vamos discutir. A Maria da Uso Internacional, a Rosa. Perfeita fala do Cassione, punição para os culpados, no mínimo para que não aconteça de novo, né? A Rosa, um abraço, né? A Tereza Boinovô vendo o programa, Cassione excepcional, um espetáculo de comentário, né? Isso para falando sobre o primeiro bloco, né? Então, desejar uma excelente segunda-feira, vamos terminar o programa sem música, né? Em respeito ao excelente jornalista que nos deixou. Boa tarde a todos, fique com Deus.